Mateus capítulo 21. Olha. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-nos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Até aqui primeiro, livro. Até o 3. Nós estamos diante de uma nova etapa do nosso estudo. Do capítulo 21, que estamos iniciando hoje, ao capítulo 23, ele vai estar tratando da apresentação do rei, Jesus, o Messias de Israel, na sua apresentação oficial, porque ele não foi apresentado oficialmente até agora. Hoje vai ser a apresentação oficial de Jesus como rei, lá em Jerusalém. Isso vai resultar o quê? Conflitos que estão evidenciando a rejeição da nação de Israel ao seu Messias, ao seu rei. Então daí nós vamos ver todos esses desdobramentos. Primeiro, vamos entender esses primeiros 3 versículos. Só o contexto. Nós estamos aqui na época da Páscoa. E a época da Páscoa, havia uma concentração muito grande de judeus em Jerusalém, que é uma festa bíblica, judaica, o Pêssega. Então, todos os judeus de todas as nações vizinhas estavam indo para Jerusalém. E havia uma concentração maciça. Jerusalém, uma cidade de cerca de 100 mil habitantes, estava neste momento com 2 milhões de pessoas lá em Jerusalém. Toda a concentração judaica lá em Jerusalém. Esse é o grande momento de concentração para Jesus se apresentar à nação oficialmente como seu rei. E essa é a única ocasião do ministério de Jesus Cristo que ele planejou, que ele promoveu uma manifestação pública. É só aqui. Agora, qual a razão dessa manifestação pública? Versículo 4. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Então tem um cumprimento profético dessa apresentação oficial de Jesus como rei de Israel. Está profetizado. Sim. Dizei, ó filha de Sião, eis aí vem teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. 6. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. Até aqui. Aqui está sendo uma referência ao texto de Zacarias capítulo 9, versículo 9. É o cumprimento profético de Zacarias 9. Vamos dar uma olhada no texto, porque parte da profecia é omitida propositalmente por Mateus. Tá? Zacarias 9:9. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Aonde que está a diferença do texto de Mateus para o texto de Zacarias?
Muito bem. O texto de Mateus, ele não inclui essa primeira parte. Alegra-te muito. Ele não inclui essa parte. Alegra-te muito. E ele não inclui. Deixa eu pegar aqui. Mendiga de jumenta. Isso. Justo e salvador. Alegra-te muito, justo e salvador. Isso não está no texto de Mateus. Agora, por que razão isso não está no texto de Mateus? Essa omissão, alegra-te muito, porque Jesus aproximou-se da cidade de Jerusalém e chorou. Ele não estava alegre. A nação não estava alegre. Estava havendo uma rejeição contínua do Messias. Não havia alegria na recepção do Messias. Como poderia haver alegria quando o julgamento estava próximo? E o povo não estava reconhecendo ele como justo e salvador. Pois está omitido. O povo não estava reconhecendo. Mesmo estes que vão recebê-lo não estavam reconhecendo. Por quê? O que estava acontecendo com a nação de Israel? Estavam recusando aceitá-lo. Lia Romanos, capítulo 1, versículo 11. Porque, não, Romanos, desculpa, João, falei errado. Estudando Romanos, agora fiquei pouco. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Ele veio para a nação de Israel, mas ela não recebeu. Ele foi rejeitado em sua primeira vinda. Mas ele foi por um momento aclamado como rei. Versículo, pode voltar, 21, 8. Mateus 21, 8. E a maior parte da multidão, o povão estava lá, estendeu as suas vestes pelo caminho. E os outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. 9. E as multidões, tanto os que precediam como os que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? Imagina só uma cidade com 2 milhões de pessoas. O alvoroço. Muitos estavam vendo o alvoroço, sabendo o que estava acontecendo. O que é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Pode voltar no 8. A maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvore, espalhando-os pela estrada. Esse costume não se dá na Páscoa. Esse costume se dá na festa dos tabernáculos, na festa das cabanas, que os judeus comemoram. A festa das cabanas tem a ver com a presença do rei. Quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, o termo lá é tabernaculou entre nós, ligado à festa dos tabernáculos, se fez presente. Por isso que Jesus, quando está no monte da transfiguração, a presença do rei, eles fazem o que? Uma cabana. E aqui, eles estão reconhecendo a presença do rei, mas por outros motivos. Esse é o problema.
Eles estavam cortando os ramos, como era costume, estavam estendendo as capas, porque o rei estava passando para ele poder passar. Estavam reconhecendo: o rei está aqui. E nessa festa dos tabernáculos, eles entoavam cânticos. E o cântico aqui em questão é o Salmo 118. Salmo 118. Eu escrevi tão rápido. Ah, está aqui, versículo 25. Salmo 118, 25. Aí. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos, ó Senhor, concede-nos prosperidade. 26. Bendito que vem em nome do Senhor. A vós outros, da casa do Senhor, nós vos abençoamos. 27. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos até as pontas do altar. Festa do tabernáculos. Eles cantavam o Salmo 118. Hosana, quer dizer, salva-nos agora. Salva-nos agora, Senhor. Esse era o clamor do povo. Eles entendiam a presença do Messias, mas não compreendiam o Messias biblicamente. Não compreendiam a missão do Messias. Não compreendiam o plano do Messias. Não compreendiam a fé que deveriam ter no Messias. Eles tinham uma fé distorcida. Estão percebendo que não basta compreender que Jesus é quem Ele é? Quantas pessoas acham que isso já satisfaz a sua fé? E no caso aqui, não. Vamos caminhar mais um pouco e vamos ver o porquê tudo isso está acontecendo. Então, o povo, por um momento, aclama Jesus como rei. Cita o Salmo 118. Mas, na verdade, estão querendo o quê? A libertação da opressão do Império Romano. Salva-nos do Império Romano. Implanta o reino agora. A gente fica livre dessa gente. Governa sobre nós. Mas eles não compreendiam a visão profética de Jesus sendo apresentado na sua primeira vinda como cordeiro e não como leão, sendo apresentado como servo e não como rei. Eles não estavam compreendendo o plano salvífico de Cristo. Aliás, o Antigo Testamento profetizava a sua crucificação, profetizava o seu sacrifício pelos pecados. Ele, o Cordeiro de Deus. Mas não era essa a expectativa. Aí eu questiono, qual expectativa está no seu coração com Jesus? O seu bem-estar? Entregar seus problemas para Jesus e Ele resolver? Algum problema de saúde? Ou o interesse em ter a vida transformada, uma nova vida em Cristo? Compreender o efeito do sangue de Cristo sobre a sua vida em função dos seus pecados, da sua vida errada, longe do Senhor. Nota, existem perspectivas. E a perspectiva errada não resolve. Eles estão vendo, é Jesus, é o rei, com a perspectiva errada. Precisamos ter a perspectiva correta. Uma perspectiva aonde não esteja ligada à nossa vontade, mas à vontade do Senhor. E crer que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Daí você pode estar se perguntando: se a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, por que eu não me sinto bem?
Por que eu acho que as coisas não estão bem? Por que as coisas estão horríveis diante dos meus olhos? Será que é um defeito celestial do Senhor Jesus? Ou o defeito reside aqui? Onde que está o problema? Onde está a questão da expectativa? Que tipo de fé eu estou exercitando? Isso é a questão que o nosso texto está salientando com esse povo. Agora, vamos entender quem é essa multidão. Essa multidão na Páscoa era constituída de pelo menos 3 grupos de judeus. Os judeus que viviam em Jerusalém, ali da cidade, as multidões que vinham da Galileia junto com Cristo, e o povo que viu Jesus ressuscitar Lázaro, que foi naqueles dias. João capítulo 12, versículo 17. Dava, pois, testemunho disto a multidão que estivera com ele, quando chamara Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. 18. Por causa disso também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera esse sinal. Jesus ressuscitou a Lázaro. E a notícia se espalhou. E a multidão se concentrou. É este? Eles queriam ver com seus olhos. É esse aí? Hosana, salva a gente também. Resolve o nosso problema. Tira o Império Romano daqui. Os judeus não reconheceram o Messias, porque eles estavam cegos espiritualmente. Cegueira espiritual é um problema só do tempo de Cristo? Ou é um problema que pode estar existindo hoje? Um problema que pode estar na sua vida. Será que o Cristo que você enxerga é o mesmo que está na Bíblia? Qual o tamanho do Deus que você enxerga? Se é um Deus pequeno, manipulável, que está submetido aos meus gostos, às minhas preferências, aos meus desejos, às minhas expectativas. Qual o Cristo que precisa ser Senhor das nossas vidas e não servo, submetido ao senhorio da nossa vontade? O que causou a cegueira espiritual? Seus líderes religiosos, eles haviam privado o povo da verdade e da palavra de Deus. Como hoje. Eu tenho assistido bastante na internet pregadores. E não longe demais encontra pregações onde não se abre a Bíblia, não se estuda texto, não se expõe a palavra, só trabalha as necessidades emergentes e visíveis do povo. Eu não sei quem está manipulando quem. Se é o pregador manipulando a massa, ou a massa buscando a manipulação. E assim era. Os líderes religiosos daquela época
eles estavam omitindo a palavra da verdade e colocando goela abaixo do povo as tradições judaicas. Assim como hoje. Quantas tradições são respeitadas, quantos costumes são respeitados, quantas diretrizes são seguidas, que não da palavra de Deus. Que fé que vai produzir? Uma fé cega. Porque ela não é alimentada pela palavra de Deus. O que aconteceu com esse povo que estava cegado? João, capítulo 11, versículo 47. Voltando lá para o Lázaro. Então, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: o que estamos fazendo? Uma vez que esse homem opera muitos sinais, ressuscitou Lázaro, o povo está gritando: Hosana! Estão estendendo capa para ele passar. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. O que está por trás aqui? Interesse. Mercenários. Falsos profetas. Não só eles tinham interesses escusos, mas o povo procurava porque também tinham interesses escusos. 49. Caifás, o sumo sacerdote, porém um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: vós nada sabeis, 50, nem considerais que vos convém que morra um só homem, Jesus, pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Vamos matar ele. 51. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. De fato, Jesus é o Salvador. Ele veio para os seus não o receberam, mas ele deu a sua vida. 52. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus, a igreja, nós aqui hoje, que andam dispersos. Desde aquele dia resolveram matá-lo. Quem resolveu matar? Caifás? O sinédrio? A nação de Israel? Nem uma semana depois, eles estavam gritando: Hosana! Eles estavam gritando: crucifica-o. Os mesmos: crucifica-o. Que tipo de Cristo você quer na sua vida? Aquele que está preso na cruz? Detido, limitado, dominado, ou um Cristo que seja Senhor da sua vida? Você se vê entre a multidão gritando: crucificam, com suas atitudes? Ou você está entre uma minoria que de fato creu nele? E aqui nós estamos diante não só da profecia de Zacarias, mas também da profecia de Daniel. Vamos lá, Daniel capítulo 9, versículo 24. Como nós estamos diante de um momento histórico, que é a apresentação oficial do rei em Jerusalém, é um momento histórico. Isso também foi profetizado por Daniel.
70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Que povo? De Daniel. Israel. E sobre a tua santa cidade. Que cidade? Jerusalém. Para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Se eles aceitassem Jesus como o Messias de Israel. Ele não foi aceito. Ele foi rejeitado na sua primeira vida. 25. Sabe e entende, desde ponto de partida, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Isso daí se deu lá com Artaxerxes. Ele publicou uma ordem para isso. Isso se deu no dia 14 de março de 445 a.C. Desde 14 de março de 445 a.C., desde a saída da ordem que Artaxerxes assinou. Hein? Desde lá até ao ungido, o Messias. E a entrada oficial dele está acontecendo nesse momento, nesse texto. Desde a ordem de Artaxerxes até o momento do ungido que está se apresentando ali, ao príncipe de Israel, 7 semanas e 62 semanas. 69 semanas se cumpriram com a nação de Israel. Mas 70 semanas estão determinadas para Israel. Fica faltando uma semana para se cumprir, que é a tribulação, quando Deus volta a tratar com a nação de Israel, porque a igreja já foi arrebatada. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Tribulação. 26. Depois das 62 semanas que se cumpriram aqui, até o dia da apresentação, será morto ungido. Mais de 500 anos antes, está profetizado que a nação de Israel não iria aceitá-lo, iria rejeitá-lo. E a cruz era o caminho, eles iam gritar: crucifica-o mesmo. E já não estará. E o povo de um príncipe com letra minúscula, o povo, que povo? Roma, que há de vir destruirá a cidade santuário, ano 70. O templo foi destruído no ano 70. E o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Aqui já está falando do príncipe, não está falando do povo, está falando do príncipe. Quem que é esse príncipe? 27. Ele, o príncipe, fará firme aliança com muitos, inclusive Israel, por uma semana, a semana que está faltando, na tribulação. Na metade da semana, no meio da tribulação, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, vai quebrar a aliança com Israel. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Quem é esse príncipe? Ele já havia sido apresentado, ele é o anticristo. Daniel, capítulo 7, versículo 8. Estando eu a observar os chifres, vamos entender isso, volta no 7. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços,
e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os outros animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Chifre representa poder. São nações, 10 reinos poderosos. Está falando do anticristo. Versículo 8. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno. Surgiu o anticristo, diante do qual 3 primeiros chifres foram arrancados. Para ele assumir o poder, ele destrói 3 nações. E eis que nesse chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava isso com insolência. Esse é o anticristo. Versículo 23. Então ele disse: o quarto animal, Roma, Império Romano renovado, é isso que vai surgir o próximo poder, tá, gente? Será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. 24. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, são reinos, que se levantarão daquele mesmo reino, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis, que é o anticristo. 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, vai matar, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Já está acontecendo, mas não é isso que está acontecendo ainda, já começou a sementinha, tá? A verdade já não é mais verdade, estamos na pós-verdade. Repita uma mentira muitas vezes, ela se tornará verdade, tá? Muda-se o tempo e as leis, perseguição aos cristãos, tudo está se movendo para essa direção. E os santos lhe serão entregues nas mãos, os mártires da tribulação, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Vamos entender isso? 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio. A grande tribulação, segunda metade da tribulação. 26. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. Ele vai ser lançado no inferno. Ele é o falso profeta. Já sabemos disso. Mas a apresentação oficial do rei em Jerusalém está ligada a esta profecia aqui. Foi o primeiro gatilho de cumprimento, completou 69 semanas ali. Ali completou. Depois das 69 semanas será morto ungido. Já foi. Só falta o arrebatamento da igreja para desencadear tudo isso que está aqui. Porque é com o povo de Israel que vai acontecer. O povo de Daniel e a sua santa cidade, Jerusalém. O futuro está descortinado aos nossos olhos pela palavra de Deus. Agora eu pergunto: estamos tendo a oportunidade de ter decisões certas hoje? Porque o amanhã está ali, não sabe. Quais têm sido suas decisões? Qual a perseverança de fé que você tem tido? Estou há 43 anos envolvido em liderança de igreja. 43 anos. E os sintomas da apostasia são simples. A apostasia é desvio, cair na fé.
você olhar para as vidas e começar a analisar o primeiro passo de queda. É negligência, onde as prioridades começam a ser invertidas e Deus não está mais em primeiro lugar. É o primeiro degrau da escada para baixo, caindo. Começa com negligência e termina o último degrau com apostasia. Se começa com negligência, qual que é o primeiro sintoma de febre? Negligência. Como têm sido as prioridades? Com sua família, com seu cônjuge, com seus filhos, com a sua igreja, com seus parentes, com seus amigos. O Evangelho está chegando neles? A salvação tem sido proclamada? Afinal de contas, você crê ou não crê na vida eterna e na condenação eterna? Estamos dispostos a servir ao nosso Senhor dedicadamente, diligentemente? O quanto estamos dispostos a nos desgastar em prol da verdade? Lembrando que a gente está em Minas. E Minas é um lugar legal para você tomar cafezinho, comer bolinho frito na hora, queijinho. Poxa, difícil você chegar para uma casa que não aconteça isso. Mas tudo é tapinha na costa, tudo está certo, está tudo ok, mas não está. Não está. Tudo é acomodado. Não se afronta, não se confronta, não se exorta, não se chama atenção. Tem que levar tudo na boa. Bem negligentemente. Precisamos levar a nossa fé a sério, nos ajudarmos uns aos outros, orai uns pelos outros, exortai-vos mutuamente, o apoio um ao outro, o suporte, o interesse, o viver o fruto do Espírito, que é amor, é dedicação. O rei já se apresentou lá atrás, oficialmente. As 69 semanas se cumpriram. O outro passo que estava para acontecer já aconteceu. O ungido foi morto. O outro passo que estava previsto acontecer era a destruição do templo, já foi destruído. O próximo é a tribulação para a nação de Israel. Nós podemos estar fora disso se crermos de fato e de verdade. Precisamos ser luz no mundo em trevas, sal no lugar que o pessoal quer que a gente seja insípido, sem radicalismo, sem posição, sem firmeza, coisa assim. O crente é legal, desagradando o Senhor. Muito bem, meus irmãos, que possamos seguir essa fé com essa devoção. Amém? Amém. Ok. Vamos orar, vamos ficar em pé. Eu gostaria que nesse momento de oração você tivesse um momento de reflexão sobre você mesmo.
sobre sua vida com Deus. E como está a sua comunhão com Ele? Pergunte para você mesmo, poderia estar melhor? Se a resposta é sim, é que já não está bom. Poderia ter mais prioridade? Se a resposta é sim, tá bom. Poderia estar proclamando mais o Evangelho? Se a resposta é sim, então deve ser. Senhor Jesus, sabemos o quanto somos limitados, falhos e fracos, mas também sabemos que Tu és o Altíssimo Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor de nossas vidas. Que nesta fé, nessa confiança, possamos desfrutar da comunhão com quem temos, o grande Senhor, Criador dos céus e da terra, que nos amou antes da fundação do mundo e que tem um propósito para as nossas vidas. Que esse propósito, Senhor, possa ser almejado e buscado com intensidade, e que façamos isso na força e poder do Senhor, para a Tua glória, no Teu nome, Jesus. Amém. Amém. E que o amor de Deus o Pai, a superabundante graça de Jesus Cristo, seu Filho, e a presença em nós de Deus o Espírito Santo, nos consolando, nos ensinando e nos guardando até o dia que o Senhor vier nos buscar. Assim seja com a Tua igreja, agora e sempre. Amém. Amém. Ok, irmãos? Avisos. Amanhã, ensaio, aula de música, 18h50. Aula aberta para todos. Cadê o Gabriel? Foi em casa. Fala para ele. Tá? Quinta-feira, orem, curso em Deodoro. Sábado começa curso em Itajubá, com a igreja congregacional e com a igreja batista. Sábado vai ter a primeira reunião de senhoras, primeira reunião de senhoras, sábado, ok? Movam-se, façam presença, vamos ver se as senhoras... Horário. 15 horas, é isso? 15 horas aqui na igreja, ok? E domingo, 9h30, estamos aqui. E domingo, não esquecer que tem aula também à tarde em Jesuânia. E ainda dá tempo de alcançar lá, viu, Bruno? Você assistiu umas aulas lá, dá tempo de pegar a sequência. Pastor, queria agradecer aí o grupo Cultos ao Vivo. Nós estamos transmitindo ao vivo hoje. Sim. Lá nesse grupo, que alcançamos hoje 1000 membros. 1000 membros do culto ao vivo. Ok? 1000 membros. Então, mando um abraço para todos que estão participando, que a palavra de Deus possa ser semente de vida e salvação. Amém? Amém.